Teologia Básica. Estudo 42, a singularidade da Igreja. A Igreja é um grupo singular sobre o qual o Senhor disse, edificarei minha Igreja, em Mt 16.18. Para melhor compreendermos tal afirmação, é preciso entender a singularidade da Igreja, seu relacionamento com outros grupos e seu lugar dentro da história e do plano de Deus. A Igreja e o Reino. Uma grande dúvida entre os cristãos é como a Igreja se relaciona com o Reino de Deus. Isso decorre do fato de haver mais de um aspecto do reino descrito nas Escrituras. O reino universal. Deus governa o mundo todo, 1 Cr 29.11, SL 145.13, e escolhe governantes para julgar o mundo, GM 2.37. Assim, Deus reina sobre todas as nações, AP 15.3, e, no final, todas se submeterão a ele e capitularão diante do seu poder, SL 110.56. A Igreja faz parte desse reino, porque tudo está sobre o controle soberano de Deus sem que haja distinções ou que entidades sejam independentes da soberania do Senhor. O reino davídico/messiânico. Esse reino se chama davídico porque diz respeito às promessas feitas a Davi, 2 SM 7 de novembro de 2016, e messiânico porque Jesus, o Messias, reinará sobre o trono de Davi, governando a nação de Israel, LC 1.32,33. A Igreja não faz parte desse reino que será instituído no futuro milênio, com a volta de Cristo, e cujos súditos são os israelitas que serão restaurados à totalidade da terra prometida a Abraão. Nessa época, a Igreja glorificada reinará com Cristo, 2 TM 2.12, AP 5.910. O reino espiritual refere-se ao reino em que os cristãos foram inseridos a partir do novo nascimento, CL 1.13, AP 1.6, e onde Cristo reina sobre a Igreja sendo sua cabeça. Esse reino tem características que o distinguem do restante do mundo, RM 14.17, 4.20. O reino eterno. Esse é também um aspecto futuro do reino. Não está ligado a um governo terreno, mas a comunhão e habitação com Deus e a vida eterna, 2 TM 4.18, TD 2.5, 2P 1.11. Todos os que tiveram fé e foram perdoados por Deus durante toda a história humana, incluindo a Igreja, irão entrar nesse reino. A Igreja ainda aguarda para entrar nesse reino, et 14.22. 2. A Igreja e Israel. A Igreja é distinta de Israel e teve seu início apenas no Pentecostes. Nos dias de Jesus, ela era algo a existir no futuro, em Mt 16.18. O contraste entre a Igreja e Israel é nítido no Novo Testamento, após a fundação da Igreja. A distinção entre o Israel natural 12 e a Igreja revela que não são a mesma entidade, 1 Co 10.32, GL 6.16. O texto de Romanos 11 mostra não apenas a distinção entre a Igreja e Israel, mas o plano de Deus para cada um deles. Veja a síntese do capítulo. Deus não rejeitou definitivamente Israel, V1. Deus sempre reserva um remanescente fiel em Israel, 2 4.
Pela graça Deus mantém o remanescente. 5:6. O pequeno remanescente foi eleito enquanto a grande maioria de Israel foi endurecida. 7:10. Foram rejeitados temporariamente para que os gentios fossem alcançados. 11. Como sua transgressão redundou em bênção, assim será quando forem plenos. 12. Enquanto Israel está afastado, um pequeno número crê na pregação. 13:14. Previsão do restabelecimento de Israel como fonte de bênçãos. 15. Israel é comparado a ramos naturais quebrados e a igreja é comparada a ramos de fora da oliveira. Ramos de oliveira brava, que são enxertados. 16:17. Os cristãos gentios não devem desprezar Israel. 18:20. Israel caído é ainda chamado de ramo natural em contraste com a igreja, oliveira brava. 21. Dispensações diferentes para Israel e a igreja. 22. Está aberta a via necessária para o retorno de Israel. 23. 12. O termo Israel natural pretende descrever os israelitas de sangue que permanecem na incredulidade. A partir do Pentecostes, os israelitas que creiam passam a fazer parte da igreja. 67. Declaração de que a igreja tem uma origem descontinuada com Israel, foi enxertada contra a natureza vindo de uma fonte de outro tipo, e o prenúncio da restauração futura de Israel que, como o ramo natural, será enxertado novamente na videira de onde foi cortada. 24. Depois disso, todo o Israel será restaurado. 26. A nova aliança com Israel, JR 31.31-34, é a garantia do seu perdão. 27. O amor e a eleição de Deus sobre Israel são perpétuos devido às promessas irrevogáveis de Deus. 28 e 29. O processo de salvação aplicado à Igreja na atualidade será também aplicado a Israel no futuro. 30. 32. Esse plano de atuação de Deus, endurecer Israel para conceder graça aos gentios e, depois de completado o tempo da Igreja, voltar a conceder graça a Israel e o restaurar, é algo misterioso e maravilhoso que não podemos compreender plenamente, mas, por ele, glorificamos a Deus. 33 e 36. 68.